Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom poder falar com Deus e maravilhoso é poder ouvir Ele falar com a gente. Esse cuidado que Ele tem com a gente, de mostrar o cuidado que Ele tem de responder às nossas orações. Quando tudo perante o Senhor estiver, como eu amo essa frase, e todo o teu ser Ele controlar. Ele quer fazer isso, Ele quer controlar todo o nosso ser. E só depende da gente disto acontecer. Para a nossa reflexão, o tempo já está bastante avançado. Salmos 145, livro dos Salmos 145, e o verso de número 18. Salmo 145, verso de número 18. Está escrito assim: perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos que invocam em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista escreve isso, e quando eu meditava essa tarde a respeito de oração, a palavra que me veio foi invocar o nome do Senhor. Isto é, clamar, chamar o Senhor, chamar alguém para perto. Invocar significa isso, chamar alguém para perto. Invocar significa pedir ajuda a alguém. Invocar significa fazer com que algo sobrenatural aconteça. As coisas naturais nós podemos fazer. Orar é algo natural, nós podemos fazer isso e devemos fazer, até porque a palavra de Deus nos diz para fazermos isso e fazermos sem cessar. E nós temos um tempo reservado, como eu coloquei outro dia, é um tempo que nós temos reservado só para Ele. Nós temos que ter esse tempo, em casa, no serviço, na igreja, nesse lugar de oração, no carro. Nós precisamos ter um tempo reservado só para Ele. Não é dividir a nossa atenção. Estar dirigindo e orando, não, isso nós fazemos. Mas nós temos que ter atenção quando estamos dirigindo e ao mesmo tempo falando, trabalhando, cozinhando, seja lá o que for. Nós temos esse tempo de oração. Mas nós precisamos reservar um tempo específico, que seja só para estar com Ele. Mesmo que seja 1 minuto, 2, 3 minutos, 1 hora. Nós precisamos desse tempo. E é nesse tempo que nós temos para invocar o nome dEle. Invocar, perto está o Senhor de todos que o invocam. Observem, Ele está pronto para ajudar. Ele está pronto para ajudar. E não só para ajudar, Ele está pronto para ajudar quem pede ajuda. Mas se nós ficamos com os nossos lábios cerrados, não pedimos ajuda para Ele, como é que Ele vai ajudar? Como é que Ele vai entrar com providência? E quem pede ajuda, precisa pedir, como o texto diz, precisa pedir em verdade. Precisa invocar o nome dEle em verdade, isto é, com sinceridade. Como a irmã Kátia falou alguns dias atrás aqui, nós precisamos separar o que é necessidade do que é desejo. Às vezes eu desejo tanto uma coisa, mas aquilo não é uma necessidade. Então eu preciso fazer uma lista. Isto aqui são as minhas necessidades, diante de Deus eu coloco. E esse aqui são os meus desejos. Se Ele quiser realizar as minhas necessidades, eu invoco para que aconteça algo sobrenatural. Essa é a minha necessidade. Senhor, eu estou invocando porque eu sei que o Senhor está perto, eu estou invocando porque eu sei que o Senhor está me ouvindo, eu estou invocando porque eu sei que o Senhor pode me ajudar. Essa é a minha necessidade. Aí o Senhor vai falar, olha, Ele está invocando sobre necessidade, Ele sabe que eu estou perto, sabe que eu posso fazer, o que Ele está pedindo para mim realmente é uma necessidade, e Ele está fazendo isso em verdade. Como que Deus vai reter algo que nós colocamos diante dEle, e Ele sabendo também que é a nossa necessidade? Então eu, quando rogo ao Senhor, invoco o nome do Senhor, peço ajuda a Deus, eu preciso fazer em verdade. E não é só em verdade o que eu estou pedindo, eu também preciso estar em verdade. Porque nós lemos lá em João capítulo de número 4,
quando o Senhor trata do assunto com a mulher samaritana, ela diz: Senhor, aonde devemos adorar o Senhor? É aqui, é lá em Jerusalém? E o Senhor responde de uma forma muito clara para ela. E disse assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai está procurando. Essa palavra procurar, nós sabemos que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. É onisciente porque Ele sabe de todas as coisas, onipresente porque Ele está em todo lugar, e onipotente porque Ele tem todo o poder. Como é que Deus, sendo onisciente, onipresente e onipotente, Ele está procurando alguém? Então essa palavra procurar é para trazer sentido a mim e a você que conhece esse Deus, para nós entendermos que Ele está esperando por nós, como verdadeiros adoradores, que adorem a Ele em espírito e em verdade. Ele está esperando. Então, se eu adoro em espírito e em verdade, eu também tenho que invocá-lo em espírito e invocá-lo também em verdade. A minha alma precisa se ligar a Deus. O meu espírito precisa se ligar a Deus. E qual é o parâmetro que eu uso para pedir a ajuda de Deus? Qual é a régua que eu uso? Qual é o aferidor? Como é que eu sei que eu tenho, o que eu preciso usar para pedir alguma coisa a Deus? A verdade. E invocá-lo em verdade. Não existe um outro meio, Ele nos conhece. Então eu, quando me coloco diante de Deus, eu me coloco como sendo um pecador. Que Ele perdoe os meus pecados, que eu estou arrependido daquilo que eu faço, daquilo que tem contrariado a vontade dEle. Então o parâmetro que eu uso para falar com Deus, para pedir alguma coisa a Deus, para agradecer a Deus, para louvar a Deus, o parâmetro que eu devo usar é a verdade. Perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. É em verdade, nós temos que fazer isso. Não adianta queremos tratar com Deus pensando, ou talvez nas nossas falhas humanas, pensarmos assim: eu vou falar com Deus e me esqueço de pedir perdão, me esqueço de agradecer, porque eu estou vendo mais a minha necessidade, mais o que eu quero do que o que Ele pode me dar. Então, antes de tudo que eu possa pedir a Ele sobre as minhas necessidades, que a minha maior necessidade seja Ele. O Senhor é a minha maior necessidade hoje. O Senhor é a minha maior necessidade nesse momento. Então, qual o parâmetro que eu uso? Qual o aferidor que eu vou usar? A verdade. Será que esse parâmetro eu estou usando? Porque Ele estabeleceu a verdade para que possa me ajudar. Ele estabeleceu a verdade como sendo o parâmetro, porque Ele está perto. Ele não é um Deus de longe, é um Deus de perto, é um Deus de longe. Então, se Ele está perto, eu vou invocar, e o parâmetro que eu devo usar? A verdade. É esse parâmetro que eu tenho que usar. E a verdade, como já tenho falado, é o que eu peço e quem eu sou. Eu preciso ser verdadeiro diante de Deus. Senhor, eu quero uma transformação na minha vida. Essa é a verdade que eu tenho diante de Deus, então Ele poderá atender. Porque o que realmente eu preciso nesse momento? O que realmente nós precisamos? De uma cura? De uma libertação? O que nós estamos precisando, na verdade, nesse momento? Tem coisas que eu posso estar pedindo ajuda, mas que depende só de mim. Tem coisas que eu estou pedindo ajuda para Deus, quando eu já deveria ter resolvido. Então tem coisas que são no campo natural, aonde eu tenho que fazer. E o Senhor vai agir no sobrenatural. Aonde eu não posso fazer, Ele vai fazer. Aonde eu não posso realizar, Ele vai realizar. Mas isso precisa ser feito de que maneira? Senhor, me ajuda. Mas eu preciso me ajudar. Eu preciso querer. Será que realmente eu estou precisando de ajuda? Será que eu, Moisés, realmente preciso de ajuda? Eu preciso.
Mas será que Deus olhando para mim falou, Moisés, isso aí você pode fazer. Isso aí você pode realizar. Deixar essas coisas você pode deixar. Mas se você está precisando de ajuda, eu vou mostrar para você qual é o meu cuidado para a tua vida. E Ele está fazendo isso agora. Falando para mim e para você. Se apresente em verdade. Porque eu te ajudo. Fazer diante de Deus. De forma consciente. Nós estamos fazendo isso diante de Deus de forma consciente, de que Ele pode fazer, de que Ele pode realizar. Então, queridos, a minha necessidade eu sei qual que é. Então, separo a minha necessidade do meu desejo. Tem um cântico que diz, perto quero estar. Eu quero estar mais perto de Jesus. E ele fala assim, mas eu estou perto de você. Perto está o Senhor de todos que invocam o seu nome. Chamar alguém para perto de si. Chamar alguém em seu favor. Fazer com que algo sobrenatural aconteça. Isto é invocar o nome do Senhor. Que Deus nos ajude. Que nesse tempo ainda que temos, aqui sobre essa face da terra, que não conhecemos esse tempo, mas Ele sabe quanto tempo de fôlego de vida ainda nós temos. E é nesse tempo que Ele está nos dizendo, invoca porque eu estou perto. Mas faça isso em verdade. E o que nós podemos fazer agora é falar com o Senhor mais uma vez, agradecidos a Ele por esse tempo, pelo louvor, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar. Isso tem que ser verdadeiro. Isso precisa ser verdadeiro. A nós que aqui estamos e os que nos ouvem pelas redes sociais. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Oremos, Pai de toda a vida. Obrigado, Deus, por esta reflexão, onde o Senhor mais uma vez fala comigo e com os meus irmãos, com as minhas irmãs, que o Senhor está perto. Mas se o Senhor está perto, por que precisamos invocar? O Senhor está nos dizendo que é preciso ser feito em verdade. O parâmetro que o Senhor usa para agir em nosso favor é a verdade. O parâmetro que o Senhor usa para agir em nosso favor é o espiritual. O parâmetro que o Senhor usa para agir em nosso favor é quando tudo deixarmos em tuas mãos. Precisamos, ó Deus, fazer a nossa parte. Agradecer, clamar a Ti, invocar a Ti, suplicar a Tua bênção, o Teu favor. E o Senhor tem feito isso até aqui. Porque se não fosse o Senhor, nós não teríamos atravessado esse dia com todos os baixos e altos que tivemos. Nos reunirmos nessa casa que é casa de oração, para ouvirmos a Tua voz, para falarmos contigo. Obrigado, Senhor, por esse tempo em que podemos ter estado na Tua presença em oração. Graças te damos, Senhor Deus, por esse tempo que podemos falar contigo ainda. Que seja um decorrer de noite, Senhor Deus, que o Teu nome venha a ser glorificado. Leva-nos em paz de retorno ao nosso lar. Dai-nos uma noite de sono reparador e um despertar, se for da Tua vontade, para glorificarmos o Teu nome. Usa as nossas vidas em Tuas mãos. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração. E fazemos isto imensamente agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Está encerrado o nosso encontro. Boa noite, graça e paz.